Como iniciamos na última quarta-feira o estudo sobre o texto de 1 Samuel, capítulo 28, de 3 a 19. Eu peço a vocês que tomem as suas Bíblias e estejam as abrindo nesse texto. 1 Samuel 28, 3 a 19. Permaneça com a Bíblia aberta nesse texto. Nós estaremos em todas as partes desse estudo, fundamentados naqueles versículos. Vamos então fazer isso. É muito importante que você esteja com a sua Bíblia aberta para constatar aquilo que o pregador está lhe passando neste momento. Vamos orar por isso. Senhor, nós oramos mais uma vez por esta palavra que o Senhor nos concedeu, pedindo que o Espírito do Senhor expresse a tua soberana vontade através da minha voz, orientando-me para aquilo que o Senhor tem a passar a todos os teus filhos que estão te ouvindo nesta noite, Senhor. E que nossos corações se abram para esta palavra e que ela promova edificação, fortalecimento nas nossas convicções, esclarecimento de dúvidas, Pai. Que ela não tenha outro sentido a não ser um conhecimento maior da tua grandeza e da tua bendita palavra. Nós te pedimos por isso, em nome de Jesus. Amém. O tema do nosso estudo é sobre a invocação dos mortos. O que diz a Bíblia sobre isso? Invocação dos mortos. O que diz a Bíblia? Uma breve recapitulação para que as pessoas que estão participando da primeira vez estejam contextualizadas. Não tem objetivo esse estudo de criticar ou confrontar qualquer religião, ou credo ou doutrina que pregue isso, ou seja, a consulta aos mortos. O objetivo desse estudo unicamente é que todos que creem na Bíblia como a palavra absolutamente a verdade de Deus, saibam o que ela diz sobre isto. E diante desse conhecimento, tomem as suas decisões ou analisem o que ouviu, e assim nós vamos estar nos edificando. Então esse é o objetivo, não tem outro objetivo. Participe desse estudo e certamente você vai estar sendo edificado. Nós vamos estar lendo parte do texto, não todo o texto, que já lemos na quarta-feira passada, mas você pode lê-lo a partir do versículo 3 a 19. Nós vamos ler hoje a partir dos versículos 8 a 14, que é a essência do que nós estudamos quarta-feira passada e a base de partirmos para a frente. Versículo 8 do capítulo 28 nos diz: Saul disfarçou-se, vestiu outras roupas e se foi, e com ele dois homens, e de noite chegaram à mulher, e lhe disse: Peço-te que me adivinhes pela necromancia e me faça subir aquele que eu te disser. Respondeu-lhe a mulher: Bem sabes o que fez Saul, como eliminou da terra os médiuns e adivinhos. Por que, pois, me armas ciladas a minha vida para me matares? Então disse Saul, lhe jurou pelo Senhor, dizendo: Tão certo como vive o Senhor, nenhum castigo te sobrevirá por isso. Então lhe disse a mulher: Quem te farei subir? Respondeu-lhe: Faze-me subir a Samuel. Vendo a mulher a Samuel, gritou em alta voz. E a mulher disse a Saul: Por que me enganaste? Pois tu mesmo és Saul.
Respondeu-lhe o rei: não temas. O que você vê? Então a mulher respondeu: veja Saul. Desculpe, a mulher respondeu a Saul: vejo um Deus que sobe da terra. Perguntou ele: como é a sua figura? Respondeu ela: vem subindo um ancião e está envolto numa capa. Entendendo Saul que era Samuel, inclinou-se com o rosto em terra e se prostrou. Quarta-feira passada, o primeiro passo desse estudo é você pegar esse texto e fazer uma interpretação literal dele. E nós constatamos que, interpretando literalmente, ou seja, o texto somente nessa divisão, e diante das ocorrências nele narradas, nós poderíamos dizer que a Bíblia dá respaldo para a invocação dos mortos. Porque houve uma invocação, houve a figura de alguém e houve um diálogo entre aquele que pediu que subisse a pessoa e a própria pessoa que supostamente subiu. A interpretação literal, essa está lista, então é somente nesse contexto. Mas para a Bíblia, isso não pode ser feito. A Bíblia é um livro composto de 66 livros, ou seja, uma obra de 66 livros, aonde todos existe uma harmonia para transmitir uma verdade, para esclarecer alguns textos que porventura não ficaram bem entendidos naquele contexto lido. Então essa é uma interpretação literal, a Bíblia interpretando a Bíblia. E se nós interpretarmos a Bíblia de forma literal, nós vamos ter aí coisas totalmente fora de lógica. Naquela ocasião, eu ilustrei aqui com um episódio em que Jesus, diante ali dos judeus, quando ele proclamava a sua palavra e ilustrava com a sua própria vida. Então eu citei o texto de João capítulo 6, versículos 53 e 54, quando Jesus diz àquelas pessoas que ele é o alimento que veio do céu para dar vida, e que as pessoas, para que tivessem essa vida, deveriam alimentar-se da sua carne e do seu sangue. Aliás, devo fazer uma retificação, que naquela ocasião eu argumentei que isso não pode ser interpretado literalmente. Eu naquela ocasião disse que nós somos carnívoros. Evidentemente somos carnívoros, mas nesse caso seria canibais. E aquele que utiliza-se de sangue são os hematófagos. E isso não é o nosso caso. Mas eu quero até ler esse texto para vocês, no capítulo 6 de João, 53 e 54, que nos diz: respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue, tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Literalmente, nós chegaríamos a uma conclusão absurda. Jesus está aqui nos chamando a ser canibais, a hematófagos, mas ele está dizendo que ele é o pão do céu, que trouxe a verdadeira vida para que o homem que dele se alimente, que deixe que ele entre para si, para realizar a obra regeneradora, transformadora, então passa a ter a certeza da sua eternidade na ressurreição dos mortos. Então, essa é uma interpretação espiritual e não literal.
Voltando para o texto, que nós demos então aqui aquela interpretação literal inicialmente, narrando todo o acontecimento, Saul, rei de Judá, procurou uma médium, já que ele anteriormente tinha uma comunhão com Deus e Deus respondia aos seus questionamentos através dos profetas. E pela sua desobediência a Deus, Deus passou a não mais responder a Saul. E Saul entrou naquele estado de desespero. Ele estava tendo o seu reino ameaçado. E ele então já não podia mais ter o contato com Deus. Ele recorreu a uma médium, uma necromante, uma pessoa que consulta, que invoca os mortos, para que ele pudesse então dialogar com Samuel, que já estava morto. Então isso foi uma interpretação literal e digo, se nós ficarmos nessa interpretação literal, nós vamos sem dúvida estar aqui admitindo que a Bíblia respalda a invocação dos mortos. E naquela quarta-feira nós concluímos que a Bíblia ela é escrita com uma linguagem humana, mas por homens espirituais. Homens chamados por Deus, iluminados, inspirados, eu digo, né? Iluminados somos nós, inspirados para escrever o que Deus queria que fosse revelado aos homens. E como ela foi escrita numa linguagem humana, por homens orientados pelo Espírito Santo, ela também deve ser interpretada pelo Espírito Santo de Deus. Por isso ele veio e hoje nos ilumina para essas interpretações. Então, a partir de hoje, neste momento, nós vamos dar início aqui à interpretação desse mesmo texto, utilizando os seus contextos, que é o que nós chamamos de uma hermenêutica bíblica, uma exegese, onde a própria Bíblia responde dúvidas que ocorram dentro da Bíblia. Então é isso que nós vamos fazer. E observem, guardem, anotem, verão que é uma interpretação totalmente clara e contrária, muitas vezes, a uma interpretação literal. Voltando ao texto do capítulo 28 de 1 Samuel, nós vamos então aqui o primeiro passo de uma interpretação espiritual, hermenêutica pelos contextos. Saul, inicialmente, o capítulo 28 mesmo narra que ele, no seu tempo de comunhão ainda com Deus, quando ele ainda estava em obediência a Deus e Deus o respondia aos seus questionamentos através dos profetas, ele então olhou para muitos médios que operavam ali em Jerusalém, em Judá, Israel, e como ele sabia da lei de Moisés, que aquela consulta aos mortos, o trabalho de médios e necromantes era algo abominável a Deus, ele então expulsou os médios, os necromantes, os adivinhos da nação de Israel. No capítulo 28, versículo 1, olhe na sua Bíblia, é o versículo número 3, me perdoe. Já Samuel era morto, e todo Israel o tinha chorado e o tinha sepultado em Ramá, que era a sua cidade. Saul havia desterrado os médios e os adivinhos de Israel. Então essa era a situação. Os médios que a hora ele procurou foram aqueles que foram por ele expulsos. E por que Saul expulsou-os de Israel? No livro de Deuteronômio, não precisa abrir, eu leio o texto para você. No capítulo 18, versículos 9 a 12, fala sobre as razões pelas quais Saul expulsou
os necromantes de Israel. Ele obedeceu ao que havia determinado, ou que estava determinado na lei que Moisés trouxe do Sinai para reger da parte de Deus a nação de Israel. Lá em Deuteronômio 18, 9 a 12 diz assim: quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daqueles povos. Não se achará entre ti quem faça passar pelo fogo seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem necromante, nem mágico, nem quem consulte os mortos, pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. E por estas abominações, o Senhor teu Deus os lança de diante de ti. Saul, no tempo da comunhão com Deus, obedeceu isso e expulsou todas essas pessoas que Deus determinara à nação de Israel que o fizesse quando ele chegasse na terra de Canaã. Saul fez isso. Então, por quê que ele voltou a consultar uma médium? Primeiro, nós já até na quarta-feira passada destacamos isso. O estado que se encontrava aquele homem naquele momento da sua vida. Um estado emocional abalado. Nós lemos o texto dos versículos 3 e 4, que diz que Samuel já era morto e todo Israel tinha chorado e tinha sepultado Samuel em Ramá. E Saul havia desterrado os médios, os adivinhos, e ajuntaram-se os filisteus e vieram acampar-se em Sunem. E ajuntou a Saul todo Israel, e se acamparam em Gilboa. Estava Israel acuado por aqueles poderosos exércitos. E Saul se sentiu ali num estado emocional abaladíssimo. E ele então não teve a quem recorrer, a não ser aquela médium, já que Deus não mais lhe respondia. Saul se encontrava em um estado espiritual decadente. Ele viveu um momento espiritual alto. A Bíblia diz que quando Saul foi ungido a mando de Deus para ser o rei de Israel, veio o Espírito sobre ele e ele profetizava entre os profetas. Deus estava ali comandando, aprovando o reinado de Saul, até o momento em que ele desobedeceu. As desobediências de Saul, outra ocasião nós tratamos. Então Deus passou dele o seu reino e não mais o respondia. Então Saul estava neste momento num estado de decadência espiritual. E a gente olhando para o texto de Samuel aqui 28, nos seus versículos 6, nós vamos observar esse ocorrido. Ore comigo. Consultou Saul o Senhor, porém este não lhe respondeu, nem por sonhos, nem por Urim, nem por profetas. Olhando para o versículo número 13, nós lemos aqui: respondeu-lhe o rei: não temas o que vês. Então a mulher respondeu a Saul: vejo um Deus que sobe da terra. E a partir do versículo número 11, nós temos aqui dizendo o que aconteceu naquele momento. Samuel perguntou: que fizeste? Respondeu Saul: vendo que o povo se ia espalhando daqui e que tu não vinhas nos dias aprazados, e que os filisteus já se tinham ajuntado em Micmas, eu disse comigo: agora descerão os filisteus contra mim a Gilgal, e ainda não obtive
a benevolência do Senhor e, forçado pelas circunstâncias, oferecia holocaustos. Então disse Samuel a Saul: procedestes neciamente em não aguardar o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, pois teria agora o Senhor confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Já agora não subsistirá o teu reino. O Senhor buscou para si um homem que lhe agrada, e já ordenou que seja príncipe sobre o teu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Esse texto está no capítulo 13 de Samuel, versículos 11 a 14. O contexto, portanto, que nós estamos usando. O suposto Samuel respondeu a Saul: você já ouviu que Deus passou de você o seu reino, e ele já levantou sobre o reino que era seu, outro que tomará conta. Portanto, Saul estava naquele estado, além de desespero, numa decadência espiritual, onde Deus já não falava mais com ele, e ele estava ali consultando aqueles que eles tinham expulsado. Meus irmãos, faça uma pausa. Nós que conhecemos, que lidamos com Deus, sabemos da sua justiça, sabemos das suas leis, dos seus mandamentos para nós. Precisamos cumpri-los com rigor, com precisão, para que nós não percamos a nossa comunhão com Deus, que nós não entremos em decadência espiritual. Um homem que perde o contato com Deus, ele entra em decadência espiritual e ele pode estar sujeito a cometer coisas piores ainda, até mesmo consultar a necromancia. A Bíblia diz: aquele que está de pé, cuide-se para que não caia. Mas prosseguindo aqui, no estado de decadência, Saul também, o homem em decadência espiritual, ele volta ao ridículo do pecado. Saul estava num estado de ridicularização própria. O rei de Judá, para se disfarçar com uma pessoa que ele tinha expulsado, ele se submeteu ao ridículo de se fantasiar para que não fosse conhecido. O texto aí de 28, 7 a 8 nos diz: então disse Saul aos seus servos: apontai-me uma mulher que seja médium, para que eu encontre com ela e a consulte. Disseram-lhe os seus servos: há uma mulher em Endor que é médium. Saul disfarçou-se, vestiu outras roupas e se foi, e com ele 2 homens. E de noite chegaram a mulher. Ele disse: peço-te que me adivinhes pela necromancia e me faça subir aquele que eu te disser. Uma posição ridícula do rei de Israel, se fantasiando, tirando as suas roupas reais e se vestindo ali, talvez até mesmo como se fosse um moribundo, para mentir, para enganar aquelas pessoas. Tudo isso é possível quando um servo de Deus desobedece a Deus, perde a comunhão com Deus, perde a sua conexão com Deus. Ele pode voltar ao ridículo do pecado contra o seu próprio corpo. Quero caminhar aqui com uma pergunta. Aquilo que Saul pediu a médium, ele pediu que alguém que já tivesse morrido subisse. Nós já vimos isso. Versículo número 11. E a partir desse momento,
nós vamos observar os acontecimentos seguintes, interpretando o texto à luz do Espírito. Então já vemos até aqui que foi chamado e que subiu, né? Quem farei subir? Respondeu: faça subir-me Samuel. Os acontecimentos a seguir. O versículo número 12 destaca aqui, olhe comigo. Vendo a mulher a Samuel, gritou em alta voz. E a mulher disse a Saul: por que me enganaste? Pois tu mesmo és Saul. O estado surpreendente dessa visão para aquela mulher é algo que nós precisamos pensar. Por que é que ela se surpreendeu? Se ela era uma profissional da necromancia, se ela estava acostumada a subir outros, se assim for, e ela ficou surpresa. Eu creio, irmãos, que aquela mulher não esperava que isso acontecesse. Ela tinha outras formas de enganar, mas de repente apareceu aos seus olhos aquele ancião. Samuel era uma figura conhecidíssima em todo Israel. E certamente aquela necromante conhecia Samuel. E ela, na sua visão, ela vê exatamente Samuel, ela se surpreendeu, ela não esperava isso. Talvez ela não acreditasse no que estava ocorrendo. Diz o texto do versículo 12: vendo a mulher a Samuel, gritou em alta voz e disse a Saul: por que me enganaste? Tu mesmo és Saul. Vejamos a seguir. A pergunta de Saul revela que ele não via a figura que subira. Saul não estava vendo quem subiu. Ele estava sendo direcionado pelo que a mulher falava, que é uma das propriedades da necromancia. Pessoas em situações desesperadoras, muitas vezes por uma perda muito grande de familiares, são levados a médiuns para que, sobre a promessa deles mesmos, de obter um contato com seus mortos. Isso é comum, mas não se vê, como também Saul não viu Samuel. Então, a pergunta de Saul revela que ele não via a figura de Samuel. Versículo 14, 13 e 14, aí desse texto de 28. Respondeu-lhe o rei: não temas, o que vês? Então a mulher respondeu a Saul: vejo um Deus que sobe da terra. Perguntou ele: como é a sua figura? Observem, Samuel não via. Como é a sua figura? Respondeu ela: vem subindo um ancião e está envolto numa capa. Entendendo Saul que era Samuel, inclinou-se com o rosto em terra e se prostrou. Alguma comprovação de que era Samuel? Por que é que ele então não se fazia visto a Saul? As respostas de Saul a Samuel indicam atitudes fora do âmbito divino. Eu quero citar aqui, tem alguns minutos ainda, as respostas de Saul quando ele dialogava com o suposto Samuel. Elas indicam atitudes fora do âmbito de Deus, nada espiritual. Versículo 15 a 16, acompanha comigo. Samuel disse a Saul: por que me inquietaste, fazendo-me subir? Então disse Saul: muito angustiado estou, porque os filisteus guerreiam contra mim, e Deus se desviou de mim, e já não me responde, nem por ministério dos profetas, nem por sonhos.
Por isso te chamei, para que me reveles o que devo fazer. Então disse Samuel: por que, pois, a mim me perguntas, visto que o Senhor te desamparou e se fez teu inimigo? Irmãos, isso é um diálogo espiritual? Não é. Não é. Saul disse que Deus tinha abandonado ele e que ele estava recorrendo aqui a um morto. E que esse morto disse que você me incomodou. E se Deus não te respondeu, eu te respondo? Não posso. Deus se desviou de mim, não mais me responde, dizia Saul. Então, meus irmãos, mais uma lição aplicativa. Quando nós nos sentimos fora da comunhão com Deus, não acredite em respostas que você receba de supostos espíritos, as famosas revelações, que são coisas de adivinhos, que Deus condena, que chama de abominável aos meus olhos. Deus não tem segredo para com o homem daquilo que Ele quer revelar ao homem. O que Ele queria revelar para Saul é que ele desobedeceu e que ele já decidira passar dele o reino e que não voltaria atrás. E Saul buscou então outros meios para ouvir o que ele queria ouvir. Não é assim com Deus, irmãos. Isso não é de Deus. O que Saul ouviu daquele suposto Samuel não é de Deus. Ele desviou, Deus estava desviado. Se Deus não mais falava pelos profetas, não poderia falar pelo profeta Samuel. Por quê, meus irmãos? Simples. Porque os profetas de Deus falam o que Deus quer que seja dito. E aquele profeta que fala o que Deus não falou, Deus vai tratar com ele. Toda a Bíblia nos narra isso. São os falsos profetas. Samuel, o profeta, não era um falso profeta. Era um autêntico profeta de Deus. Como é que Samuel poderia falar da parte de Deus se Deus não falava mais com Saul? E se Samuel não foi quem falou, quem foi, irmãos? Houve o diálogo, está registrado na Bíblia. A Bíblia não registra mentiras, não omite fatos. Então eu quero já deixar essa questão, a importância da interpretação do texto de forma espiritual. Se Deus não mais falava pelos profetas, o seu profeta Samuel não falaria a Saul da parte de Deus. Por isso, o texto nos diz ali: então disse Samuel: por que, pois, a mim me perguntas, visto que o Senhor te desamparou e se fez teu inimigo? Nós vamos parar aqui para dar continuidade na próxima quarta-feira. Portanto, o diálogo entre Saul e Samuel hoje tratado é um diálogo totalmente fora do âmbito espiritual. Deus não mais respondia a Saul nem por profetas, nem por Urim, nem por Urim. Portanto, aquela figura, mesmo supostamente de Samuel, não poderia falar da parte de Deus. Guarde isso. E quarta-feira próxima, se Deus quiser, nós vamos continuar. Que Deus nos abençoe nesse entendimento. Tenha paciência. Precisamos colocar todos os textos para que fique algo fundamentado na verdade que estamos estudando. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai e as eternas consolações do Espírito Santo de Deus seja sobre todos nós, sobre todo o teu povo espalhado por toda a face do universo, agora e para sempre. Amém e amém. Deus abençoe a sua noite, que tenha a paz do Senhor Jesus no seu coração.